Então vamos embora, vamos falar sobre hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Né? Que é o que a gente vai tratar aqui nessa primeira introdução. A hérnia de disco é quando um dos discos da nossa coluna, tão conhecido também como os Dunnets, que a gente pode usar como analogia que já usamos em outros vídeos, se desloca ou se rompe, causando dor. Esses discos funcionam como amortecedores entre as vértebras e são feitos de um material gelatinoso, cercado por um anel fibroso. Quando o anel se rompe, essa gelatina pode pressionar os nervos ao redor, causando dor e desconforto. Então, Alan, pode nos explicar melhor sobre a anatomia biomecânica dessa condição e explicar um pouquinho mais sobre hérnia de disco? Claro, patrão. Bom, vamos lá. Como o André usou esse exemplo do Dunnets, né, eu acho muito interessante esse exemplo que o Clóvis inventou aí junto do André. A nossa coluna é justamente um empilhamento de discos, né, de estruturas que a gente chama de vértebras. Essas vértebras são pedaços de ossos, né, são estruturas ósseas. Então, para que isso não bata um osso no outro, né, se a gente bater um osso no outro sempre, além de terminações nervosas que vão gerar muita dor, a gente vai ter o atrito ali e, consequentemente, a degeneração. Exatamente aqui, ó. Então aqui a gente está empilhando aqui as bandagens, né, como vocês podem ver, vou colocar uma de cor diferente aqui no meio para dar a diferença da cor. Então, como vocês podem ver aqui, as bandagens são as nossas vértebras. E aí o grande arquiteto do universo, de uma forma perfeita, nos construiu para que tivesse alguns discos entre essas vértebras para que não tivesse atrito entre elas, né? E não ter as degenerações das estruturas ósseas. E aí, além disso, pensando na biomecânica, a nossa coluna ela não é inteira reta quando a gente olha o indivíduo de lado. Então, o indivíduo, a coluna, a gente tem algumas curvaturas na coluna que a gente tem os nomes específicos para cada uma delas. Aqui na cervical, essa primeira curvatura é uma lordose cervical. No tórax, que a gente é um pouco mais curvado, né? Um pouquinho, uns mais do que os outros, mas isso a gente chama de cifose, essa curvatura. E depois a gente tem uma lordose lombar, em alguns casos uma cifose sacral. Isso é para que o nosso corpo absorva o impacto de uma forma mais sinérgica. A gente não tem um impacto assim, logo de cima. Então essa modulação que o nosso corpo tem, ela faz a dissipação das energias impostas ali de uma forma biomecânica. E esses discos intervertebrais, a função deles é amortecer essa queda também, tá? Então a gente tem ali esse anel fibroso, né, gelatinoso ali de uma condição mais mole, para que justamente a gente não tenha esse atrito entre os ossos. Isso faz com que em alguns casos, né, de atrito, né, um pouco maior do que o outro, ou uma falta de postura, ou o próprio processo senil do ser humano, a gente tem uma degeneração desse disco. E essa degeneração desse disco ele pode simplesmente gastar e deixar de existir de forma muito sinérgica ali, mas ele também pode estourar algumas bexiguinhas, que é o que a gente chama de hérnia de disco, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente especificamente dela. Exatamente, perfeito, muito bom. Essa analogia dos donuts é fantástica. Devia ter trago os donuts para a gente comer aqui durante o podcast, mas hoje realmente não deu tempo. Eu até pensei a respeito. Fica para uma próxima. Fica para a próxima. Não deu para passar na confeitaria para trazer. Não tem problema. Vamos seguir. Então, vimos um pouquinho sobre biomecânica, sobre a função e o que é a hérnia de disco. Agora vamos